Aloysio, meu pai, ele é um homem que criava, né? Ele não fazia apenas coisas bem feitas. Ele era inteiramente dividido entre a família e o governo. Era um homem extraordinariamente inteligente. Aloysio foi completo como jornalista. Aloysio foi, no plano político, um político que atuou intensamente. Forte e admirado e que terminou os seus dias respeitado. Brincávamos, mas Aloysio sempre liderava não só a escolha da brincadeira, como repreendia às vezes aqueles que se comportavam com exagero e assim por diante. Inteligente, e quando indagado, a pessoa, ele já estava com a resposta pronta antes do indagador concluir a pergunta. Não é pelo fato de ser meu irmão, mas era um homem extraordinariamente inteligente. Falar de papai é uma coisa muito fácil. Ele é um homem muito especial. Realmente ele era um patriarca, mas a sua maneira. Ele tinha sempre, diante dos filhos e diante dos irmãos, diante da família, sempre a última palavra. Sentimos dele tanto amor, tanta alegria, tanta esperança, tanta fé em fazer nascer o novo Rio Grande do Norte, mas nas suas atitudes nós aprendemos a lidar nas horas boas, nas horas ruins, quando estávamos lá em cima do poder, quando estava lá embaixo, ele dizia e repetia muitas vezes que o poder é passageiro, então nós devíamos tomar por base sempre estarmos onde estivéssemos, mas sempre com os pés no chão, porque o poder, principalmente o poder político, é muito transitório e é o que realmente acontece com todas as famílias de filhos políticos. Eu tive um embate com ele em 1982, ganhei a eleição. Aloysio era um candidato duro, um homem de mais de 50 anos, beirando os 60, mas com extremo vigor físico. Eu ganhei a eleição ao final, mas respeitando o adversário, que era um adversário muito competente e muito respeitado pelo povo do Rio Grande do Norte. Quando eu ganhei a eleição, o Rio Grande do Norte tinha duas bandas. Eu ganhei por uma margem de diferença de votos grande, mas o aloysismo permaneceu em pé e naquela campanha ele mostrou o seu peso. Por que é que Aloysio era um candidato respeitado, forte, admirado e teve tantos votos ao longo de toda a sua vida? Porque ele tinha, como eu tenho, é um traço de união entre ele e eu, ele tinha uma marca na sua personalidade que eu respeito muito no homem público, que é o da gratidão. Aloysio era um homem muito esperto em termos de política, ele sabia, quem inventou vigília do Rio Grande do Norte, quem inventou passeata do Rio Grande do Norte, quem inventou a regimentação de povo em multidões no estado do Rio Grande do Norte foi Aloysio. Ele era um homem do ponto de vista político e eleitoral muito competente. Além de ser um líder carismático, ele era um líder muito competente e criativo. Agora, o embate político pressupõe, evidentemente, o choque. Muitas vezes opiniões divergentes e até conflitos. Mas eu não diria que Aloysio, no conflito, em momento nenhum, cometesse o pecado da deslealdade. Ele era um adversário leal. Aloysio foi, no plano político,
é um dos dois maiores homens da vida pública do Estado no século passado, ao lado de Dinarte Mariz. Mas o governo de Aloysio foi um governo que naquele tempo teve coragem de pensar assim. A COSERN de hoje nasceu pela mão dele. O abastecimento d'água e esgoto em Natal. A CAERN, que hoje existe, foi criada também no governo de Aloysio. E eu me lembro, e já contei até na imprensa, do episódio quando eu cheguei para ele e propus a criação da Telern, uma companhia telefônica no estado cuja capital tinha 500 linhas. Então, que ele, ao aprovar o projeto, virou-se para mim e disse: é por causa dessas ideias que todo mundo diz que você é doido. Mas como eu também não tenho juízo, me dê esse papel aqui que eu vou assinar. E escreveu, autorizo, e assinou embaixo. Então, por isso é que todos os erros que ele possa ter cometido são erros que ele que não tem a dimensão da grandeza de sua obra. Eu estou narrando a história de um homem que levantou no coração do povo do Rio Grande do Norte um sentimento que se chamou o sentimento da esperança. Essa esperança o governo dele levou em realizações, em mudanças, em transformações, à casa de todos os norte-riograndenses. Mesmo que, quando essas coisas iam entrando de casa dentro, a pessoa nem ao menos percebesse que era o mundo ao seu redor que estava mudando. Mas ele percebia e ele sabia que estava alterando a realidade. Por isso eu o admiro tanto. Em termos do Rio Grande do Norte, das últimas gerações de políticos do Rio Grande do Norte, ninguém teve uma participação tão intensa como Aloysio no cenário nacional. E aí eu pude recordar o Aloysio jornalista, o Aloysio parlamentar, o Aloysio ministro, e ministro tomando iniciativas que ainda hoje, eu agora como ministro, ouço constantemente as pessoas se reportarem a elas. Eu poderia dizer, Aloysio foi sobretudo um político que atuou intensamente nos bastidores, e eu poderia lhe citar fatos assim, que subejamente atestam essa qualidade de Aloysio. A articulação da candidatura de Tancredo Neves, foi ele quem trabalhou nos bastidores, e as circunstâncias eram plenamente excepcionais, porque se tratava da transição do regime militar para o regime democrático. E Aloysio foi uma figura de proa nesses entendimentos. Aloysio pode ser considerado o homem do século do Rio Grande do Norte. Ele atuou em todas as frentes e sempre foi a principal figura, a grande estrela. Era o sol. Agora, do jornalismo, era a vocação dele. Aloysio atuou desde quando fundou o primeiro jornal, que era uma página como essa aqui, escrita à mão, e que circulava também de mão em mão em Angicos. A Tribuna do Norte, que ele fundou e para a qual dedicou grande parte da sua vida. Ele era de escrever e reescrever. Ele era presente na redação do jornal. O primeiro número, o primeiro exemplar da Tribuna do Norte, custou a ele 3 dias e 3 noites. Ele era apaixonado pelo jornal. Confortável e até emocionante falar da vida política, vida pública do meu pai, né? Mas ao mesmo tempo é muito difícil você assumir ser herdeiro político da Aloysio pelo tamanho dele. Eu acho que uma pessoa só não conseguiria ser o herdeiro político de Aloysio.
Eu acho que herdeiros foram vários, no caso eu, Garibaldi e tantos amigos que nos ajudaram nessa tarefa. Tal o tamanho dele, tal sua qualidade. Era difícil uma pessoa só e tem que ter humildade em reconhecer, dizer e assumir ser herdeiro de tudo que Aloysio criou, fez e deixou como legado ao Rio Grande do Norte. Portanto, o Aloysio usava um instrumento que só ele tinha aquele poder. Eu não sei quem lá para cá conseguiu se aproximar, que é essa comunicação que ele tinha. As crises políticas normais em qualquer período, em qualquer governo, em qualquer instância política, ele tinha habilidade com os políticos, mas ele antes ou durante ou até depois, ele buscava comunicação com a sociedade, com o povo, com as massas. Ou seja, quando ele tinha uma dificuldade, ele se fortalecia diretamente com o cidadão, com a cidadã. Quando ele chegava à negociação política, a mais difícil que pudesse ter, com a Assembleia Legislativa, com os segmentos da sociedade, ele já chegava fortalecido, porque trazia com ele o apoio popular. Ele, portanto, inovava nesse aspecto. Hoje, quando você tem uma dificuldade política, uma crise política, o que é o normal, que todos nós fazemos, a normalidade, é articular, é conversar com os partidos, com os políticos, com os entes, portanto, que fazem a vida política partidária. Aloysio fazia isso, mas depois, ele antes da crise, ele ia buscar o apoio popular. Ele usava os meios de comunicação, ele explicava a situação que estava vivendo, a dificuldade que estava enfrentando, ele trazia, portanto, a população ao seu lado. Eu acho que essa é uma característica que diferenciava Aloysio, a sua comunicação intensa, de intensa qualidade, de intensa verdade, com a população em todas as suas camadas sociais. Eu acho que isso era impossível alguém herdar. Isso ficou como exemplo, como lição emocionante de se fazer a melhor vida pública, mas herdar esse tamanho, essa qualidade, eu acho que tem que somar muitos para fazer isso. Quando nesse estado alguém abrisse uma torneira para sair água, ele tinha que ver por trás daquela água jorrando a mão de Aloysio. Quando alguém acendesse uma lâmpada numa sala, tinha que ver naquilo o esforço, a luta de Aloysio para trazer energia de Paulo Afonso para o Rio Grande do Norte. Quando alguém pegasse o telefone e ligasse DDD para o interior, tem que ver a mão de Aloysio em tudo isso. Os caminhos da pátria passam pela terra de cada um de nós. E Aloysio, como eu, entendemos que a nossa grande dívida tem que ser com aquele que fez o que nós somos. O que Aloysio foi, ele deveu ao Rio Grande do Norte, como o que eu sou, eu devo ao Rio Grande do Norte. E ele, enquanto vivo, fez muito pelo Rio Grande do Norte para pagar esta dívida que o Rio Grande do Norte, evidentemente, ele tinha com o Estado pelo fato dele ser o que foi, graças ao que o Rio Grande do Norte lhe deu. Minha faculdade foi a convivência diária com Aloysio. Aprendi tudo o que sei em jornal com Aloysio. Ser o Aloysio é impossível, chegar perto dele também é impossível, mas herdar e procurando ver, aprender suas lições, eu acho que todos nós procuramos fazer.